Olá, meus irmãos seminaristas, tudo bem? Estamos dando início à nossa aula desta noite, dando continuação ao nosso capítulo 2 e partindo para o capítulo 3 da nossa apostila. Nós falamos sobre a moral, a ética cristã, o caráter, e agora no capítulo 2 vamos dar continuação àquele assunto que nós havíamos já iniciado, que fala sobre Deus, sobre ética, sobre moral. E quando falamos sobre moral e a ética cristã, nos lembramos dos valores. Nós dissemos que o que nos leva a entender ou a discernir o bem e o mal é justamente o conhecimento da moral. E isto está impresso dentro de cada ser humano, que nós denominamos e vimos no nosso livro-texto por meio da nossa consciência. A consciência é que aponta para o homem aquilo que é bem e aquilo que é mal. E o conhecimento da moral faz com que o homem escolha fazer o bem, sabendo que o mal é prejudicial não somente a ele, mas àqueles que lhe cercam. Quando falamos em ética cristã, dissemos que é um sistema de valores fundamentados na obra realizada por Jesus Cristo. Ela tem valores, e esses valores que são fundamentados nesta obra é o que nós chamamos de ética cristã, o conhecimento desses valores que são fundamentados nessa obra realizada por Jesus. Esses valores não levam em consideração os costumes, mas eles levam em consideração, acima de tudo, o conhecimento do que é permanente. Porque nós falamos que os costumes, eles são passageiros, eles são locais, eles não são abrangentes como a doutrina, como a palavra de Deus. Então os costumes, embora eles devem ser respeitados, mas eles não devem ir além daquilo que preconiza a Bíblia Sagrada como palavra de Deus pura. Se há costumes respeitados pelos cristãos, que vêm desde épocas distantes, não há razão para serem postos de lado, porque existem costumes que são benéficos, nós falamos isso. E esses costumes que foram assimilados por cristãos do passado, e são costumes que nos trazem benefícios, eles deveriam permanecer com os cristãos. Os cristãos não deveriam deixá-los de lado, já que são costumes bons, costumes que nos ajudam a viver uma vida ética, uma vida de moral. Os cristãos do passado, eles eram abençoados porque eles procediam de acordo com esses bons costumes. Então devemos continuar, devemos continuar com esses bons costumes nos dias de hoje. Essa ideia do cristão ter costumes diferenciados, eles devem mostrar que a moral cristã, ela não está relacionada a uma lista de mandamentos, mas ela está baseada no relacionamento do cristão com Deus. Esse relacionamento do cristão com Deus faz com que esse cristão ele apresente obras boas e ele lide com todas as coisas boas, inclusive com os bons costumes. Essas leis que determinam o uso desses bons costumes, que são as leis internas, não excluem o uso da razão, como nós falamos anteriormente, mas pelo contrário, esses costumes, essas maneiras de procederem corretamente, mesmo sendo costumes, como nós dizemos, até tradições boas, tradições cristãs, elas não invalidam o uso da razão. Ela tem que ser
apreendida ou utilizada, mas de maneira razoável, de maneira razoável. Nós entendemos que esse ensino, ele é vital para os cristãos, porque eles procedem não somente da fé judaica e nem tampouco da religião, a religião cristã, mas ela procede de Deus, são ensinos que procedem de Deus. Esses ensinamentos que procedem da religião judaica e também dos ensinos de Cristo, eles se coadunam perfeitamente com uma ética aprovada, né? Aprovada por Deus. E nós vemos isso através dos tempos. Muitos países, já nos referimos a isto, que muitos países que tiveram as suas bases instituídas pelos seus habitantes, aprovadas pela sociedade desses países, e que foram leis, decretos e costumes até baseados nas escrituras sagradas, esses países se destacaram no mundo, né? E se desenvolveram por praticarem, não é, a doutrina bíblica, mesmo através das suas leis, porque elas foram baseadas nesses ensinos. E aí nós vemos muitos países que até hoje eles admitem a Bíblia como uma bússola para determinar o procedimento de suas sociedades. Então, esse ensinamento, ele é vital tanto na fé judaica quanto na fé cristã. E Deus, ele conserva um remanescente fiel a estes ensinos. Quando falamos de um remanescente, são aqueles que desprezam, de certa forma, a vida passada, a vida pregressa de pecado e se enveredam pelos ensinamentos bíblicos. Nós dizemos que uma grande parte dos países ocidentais, ele tem as suas leis, os seus costumes baseados nos ensinamentos judaicos cristãos. Então, quando dissemos que Deus ele conserva um remanescente fiel, esse remanescente fiel se torna a testemunha viva da santidade de Deus e de sua misericórdia. E esse remanescente é que é responsável por continuar passando adiante esse sistema de vida baseado nas Escrituras, esse sistema ético que nós dizemos que é a ética bíblica ou a ética cristã. E como é que eles fazem isso? A partir do testemunho e das orações desses remanescentes, eles clamam pela misericórdia de Deus. E a partir daí, Deus transforma esse pedido, esse clamor em avivamentos espirituais ou renovação espiritual desses remanescentes ou destes que na terra ainda mantêm uma ligação permanente com Deus. E eles são também, esses remanescentes são os responsáveis por trazerem as pessoas ao conhecimento de Deus. E essas pessoas se voltam para Deus, aumentando a cada dia o número desses remanescentes. Aí quando a pessoa se volta para Deus e passa a fazer parte desse remanescente que vive a ética cristã ou a ética bíblica, a vida dessas pessoas é mudada, é transformada. A conduta dessas pessoas muda, pois são transformadas no íntimo. Transformada no íntimo pelo Espírito Santo, porque só quem pode transformar o homem intimamente é o Espírito Santo. Compete a nós, como igreja do Senhor, anunciar. Compete a nós, como igreja do Senhor, informar ao mundo
acerca destas verdades e desta misericórdia de Deus. Faz com que Deus manifeste a sua graça sobre as pessoas e essas pessoas são transformadas pelo Espírito Santo internamente, porque é o único que pode transformar. A igreja compete somente fazer o seu trabalho. Quando Jesus ele falou com os seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, essa pregação do evangelho é responsabilidade de cada um cristão, de cada um de nós, para que as pessoas entendam que verdadeiramente há um caminho que leva a Deus, há um único caminho que leva a Deus. Aí quando o homem é transformado, automaticamente esse homem passa a ser ético. A moral é incorporada, né, nessa pessoa e a sociedade se renova. Por que a sociedade se renova? Porque as pessoas se renovam. Por isso a responsabilidade de nós entendermos ética cristã como uma disciplina não apenas informativa, mas uma disciplina prática, a ética cristã. Falamos isto em aulas passadas acerca desta verdade. Essa mudança, ela vem, em primeiro lugar, no sentido espiritual. Por essa mudança ser interna, ela agora esboça um novo tipo de comportamento, novos tipos de atitude. As pessoas mudam alguns costumes do passado que não eram, vamos dizer assim, usados normalmente, não somente entre os cristãos, mas entre as pessoas. Mas estamos aqui tratando particularmente do nosso meio, do meio evangélico. E aqui no nosso livro, ele fala, por exemplo, falar palavrão é imoral no meio evangélico. É imoral. Falar palavrão no meio evangélico é imoral. Mas nós observamos hoje em dia que o palavrão chega a ser motivo para gracejo, para fazer alguém se descontrair. Ou seja, é visto por alguns como uma espécie de higiene mental. As pessoas agora não se restringem mais de ouvir o palavrão, de falar o palavrão, eles falam abertamente. E isso é uma coisa que não deve acontecer com aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele deve refrear a sua língua. Ele deve evitar falar palavras torpes. A Bíblia fala falar palavras torpes. E os palavrões que se tornam muito comuns, muitas das vezes, têm até adentrado nos arraiais evangélicos. E precisamos dizer com toda clareza que isto não é coisa do passado, isto é coisa do presente. Viver uma vida de santificação em toda a nossa maneira de viver, como recomenda a Bíblia. Por exemplo, outro exemplo, andar de bermuda. Antigamente era ofensa ao pudor público. Hoje é comum, não é? Em todos os lugares. Os que assim não procedem, ou seja, aqueles que não andam de bermuda, não estão acostumados, não gostam de andar, não é comum a eles, eles são chamados de ultrapassados, cafona. O que é que tem a ver usar bermuda? Mas, num passado, era quase que imoral, e ofensivo ao poder público. Você não pegava um ônibus para ver ninguém de bermuda, uma mulher ou um homem de bermuda. Andar sem camisa na rua é um outro tipo de costume que tem se tornado comum, mas há muitos anos atrás, o escritor diz assim, há 50 anos atrás, era caso de polícia. Se a pessoa entrar num ônibus sem camisa, nem pensar. Andar num transporte público de short, de bermuda, isso era ofensivo ao pudor público, era um caso de polícia. A polícia, encontrando alguém nessa situação,
até convidava essa pessoa para ir à delegacia, prestar declarações com relação a isso que era considerado anormal. É claro que a gente leva em consideração que alguns costumes desses, eles foram sendo banidos da sociedade por causa da permissividade que foi acontecendo com o tempo. Mas os cristãos, no passado, eles procuravam permanecer naquilo que eles aprenderam inicialmente. Essas normas éticas, elas passaram a ser arbitrárias, ou seja, é de arbítrio da pessoa fazer ou não fazer. Mas quando a gente observa a sociedade do passado e a sociedade do presente, nós vemos uma diferença muito grande, não somente entre os cristãos, mas entre os não cristãos, as maneiras das pessoas se vestirem, de falarem, de tratarem uns aos outros. E aí, nesse caso, compete a nós, como cristãos, influenciar, né, positivamente com as nossas atitudes. Nós que trabalhamos em meio a um grupo ou uma sociedade corrompida, né, nós precisamos mostrar os nossos valores cristãos. Isso independente da pessoa censurar ou não. A pessoa censura se quiser, mas aí é problema dela. Por isso que a ética cristã é importante para a vida diária do cristão, pois essa ética, ela ajuda as pessoas a encararem os seus valores e deveres de uma perspectiva correta. Quando as pessoas veem um cristão que se posiciona corretamente no seu ambiente de trabalho, entre os seus vizinhos, entre os seus companheiros, quer na escola, na faculdade, essas pessoas são despertadas a encarar esses valores de uma forma positiva, ou seja, de uma perspectiva de Deus, de uma perspectiva sagrada, uma perspectiva santa. Porque essa ética cristã, ela mostra para o ser humano o quanto ele está distante dos alvos de Deus para a sua vida. O cristão procurando influenciar, ou seja, ajudar a sociedade, ele deve o fazer para que essa sociedade progrida, né, como falamos em aulas passadas, em direção à conduta ideal. Se nós fôssemos declarar em uma só sentença a totalidade do dever social e moral do ser humano, poderíamos fazê-lo com as palavras de Jesus. Está anotado aí na nosso livro-texto, que diz assim, em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39, Jesus falando sobre o mandamento, ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esta sentença, é como se fosse uma sentença, ela mostra, né, a totalidade do dever social e moral do ser humano. Quando a gente fala também sobre essas questões éticas que o cristão deve assumir, no nosso livro o escritor diz assim, devemos mostrar a todos a necessidade da crença em Deus, da obediência e submissão, de vez que os deveres, direitos e atos éticos fazem parte do nosso dia a dia na igreja e fora dela. Então, aquilo que a gente está falando aqui, nós como cristãos devemos ter uma vida centrada, uma vida que nos leve a estar sempre de acordo com a palavra de Deus, a doutrina sagrada. Nós precisamos entender, então, que no que diz respeito à moral, que já falamos muito, dissemos que o homem, com o seu livre-arbítrio, ele vai formando
o seu meio ambiente ou destruindo. Depende de como esse homem vai utilizar a sua livre escolha. Ou ele apoia, né, a natureza e suas criaturas, ou ele subjuga tudo que pode dominar e assim ele mesmo se torna no bem ou no mal do planeta. Veja que quando falamos na aula passada sobre a nossa posição ante a ecologia, é o nosso livre-arbítrio que também vai garantir a sobrevivência do nosso planeta, da natureza. Imagine se isso influencia diretamente com as coisas materiais e com relação às coisas espirituais. Então, por isso que devemos atentar para as nossas escolhas, para a nossa maneira de viver, para vivermos uma vida que nos leve a ter benefícios, a ter retornos. E esses retornos que sejam retornos espirituais. Nesse caso, a ética e a moral, eles se formam numa mesma realidade. A ética e a moral se formam numa mesma realidade. Porque a ética, ela mostra o que é moral, ela mostra o que é imoral, né? Ela mostra o que é amoral. Aí falamos que o imoral é tudo aquilo que é contrário à natureza. Tudo que é contrário à natureza. Agora, quando a gente diz assim, por exemplo, a nudez do índio, o indígena isolado na selva, ele não veste roupa. Agora, aquilo é imoral, aquilo é a cultura, né? Eles não têm nada de imoral naquela sua aparição sem vestes, porque faz parte do seu costume, é o costume dele, é o costume daquela tribo. Enquanto ele não se acultura, ou seja, enquanto ele não absorve outro tipo de cultura, aquela é a cultura dele. Aquilo é imoral? Não, porque ele não está fazendo nada contra a moral. Aquilo é amoral. Por que é amoral? Porque o índio, ele não tem noção desses costumes que a sociedade comum tem. Então, ele não aprendeu nada com relação a isso. É amoral, ele é amoral, não é imoral. Agora, a moral cristã, sim. Aí a moral cristã, ela se baseia nos ensinos de Jesus Cristo. Nos ensinos de Jesus Cristo. Quando a gente fala de ética e ética cristã, a gente começa a pensar nos costumes, né, indicados pela razão humana, ou os valores que são descobertos pela razão humana. Quando a gente falamos isso na aula passada, sobre o aborto, qual é o problema do aborto? O aborto, ele sofre uma objeção, né, da consciência. É contra os princípios morais intrínsecos, ou seja, aqueles princípios morais que estão dentro do homem, que nós dizemos consciência. Pode até ser que em alguns países, por causa de algumas leis, o aborto seja permitido, mas é contra a moral cristã. Pode ser até legal em algumas culturas, mas é antibíblico. O aborto é antibíblico e é contra a moral cristã. Então, o crente em Cristo Jesus, ele não pode e nem deve aceitar o aborto como sendo uma coisa legal. O país pode aceitar, mas ele não pode aceitar, porque aí essa lei está querendo estar acima do que é certo biblicamente e do que é certo dentro da consciência humana. Então, sendo assim, nem tudo que é legal pode ser ético ou moral. Quando a gente fala de moral, a gente está falando de valores. Então, meus irmãos seminaristas, nós estamos falando sobre Deus, e aí há um teólogo batista, que é muito estudado, o seu livro de teologia sistemática é o Langston.
Langston, ele tem uma definição sobre Deus que é muito interessante de se estudar, que é o seguinte, ele diz assim, olha, Deus é um espírito pessoal que em puro e santo amor criou, dirige e mantém todas as coisas. Essa foi uma definição que ele encontrou para falar sobre Deus. Então ele diz assim, olha, que Deus é um espírito pessoal. Então ele definiu claramente aí que Deus, além de ser espírito, porque você não vê, Deus é espírito, ninguém vê, mas importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas também Deus é uma pessoa, como Langston falou. Langston falou que ele é um espírito, mas ele é uma pessoa, espírito pessoal. Quando ele diz assim, Deus é um espírito pessoal. Então, Deus é uma pessoa. Como pessoa, ele se movimenta. Ele não é um Deus estático ou um Deus parado. Ele se movimenta. Deus tem sentimentos. Deus tem sentimentos. Como um ser humano que acha que tem todos os sentimentos, Deus é o criador desses sentimentos no ser humano. Então, como criador, ele tem sentimentos. Deus, ele fala. Ele fala. Deus não é mudo. Ele fala. Ele lida com o ser humano. E nós temos na Bíblia Sagrada muitas referências falando acerca dessa relação de Deus com o homem. Muitas das vezes Deus aparecia se utilizando de uma forma angelical, né? Um anjo. No Antigo Testamento, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, o anjo do Senhor apareceu a Abraão, o anjo do Senhor apareceu a Manoá, né, pai de Sansão, o anjo do Senhor apareceu a Jacó. Então, o anjo do Senhor, como nós entendemos de forma definida, aquilo ali é o próprio Senhor, que se apresenta, fala, se relaciona com a pessoa, ou com aquele ao qual ele precisava falar ou se relacionar. Isso em teologia chama-se teofania. Teofania, ou seja, a apresentação de Deus em forma humana. Mas Langston, ele define muito bem isso. Ele diz que ele é um espírito e é reconhecido como tal, e ele também é uma pessoa. Outra coisa, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, o apóstolo São Paulo, ele fala assim, olha, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, as coisas que foram feitas não foram feitas por um mero acaso, ou porque nós queremos que seja, ou porque a natureza propicia, não. Tudo foi criado por Deus e para Deus. E Paulo aqui estava se referindo ao próprio Senhor Jesus, que é Deus humanizado. Esse Deus que nós estamos falando, que Langston definiu como sendo espírito e pessoa, e que Paulo fala que tudo foi criado por ele e para ele, ele é um Deus ético. Deus é santo e requer santidade dos que o amam e o seguem. Aqueles que amam ao Senhor, aqueles que vivem diante do Senhor, Deus exige deles que sejam santos. Trazendo para o nosso estudo, que devem ser éticos. Por quê? Porque Deus é ético. Por natureza, Deus é ético. Vejam só, quando é que Deus é ético? Quando a Bíblia diz que ele não contende para sempre com o homem. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3,
o Senhor diz assim: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Isaías capítulo 57, versículo 16, também fala sobre isto. Em Naum, no capítulo 1, versículo 3, Deus é ético porque ele não tem o culpado por inocente. Deus propiciou a si mesmo uma maneira de trazer o homem de volta para si, ou seja, de restaurar o homem à condição primeira. Mas aquele que é culpado é culpado. Deus é o justo juiz. Ele é justo e ele é fiel. Como ético, portanto, Deus não contende com o homem, ele não tem o culpado por inocente, ele é justo e fiel. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, fala que o Senhor é justo e fiel. Em Mateus 24, 35, mostra que a palavra dele não falha. Veja qual foi a informação que Mateus escreveu quando Jesus falou. Ele disse assim, olha, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou as minhas palavras não passarão. Isso é ética, isso é firmeza, isso é fidelidade à palavra. E Deus é ético porque, por amor a nós, ele sofre. Ele é um Deus sofredor. Lá no Salmo 86, 15, fala sobre isso, que Deus é um Deus sofredor, benigno e cheio de misericórdia. Então vejam que as características éticas de Deus, ele quer que nós, como crentes em Cristo Jesus, sigamos isto, sigamos essa ética. Essa é a ética cristã. Aí mais adiante, no capítulo 3, o nosso livro, fala sobre a ética no Antigo e no Novo Testamento. Então a gente vai observar que no Antigo Testamento você podia já ver essa ética sendo colocada em evidência. E nós lemos aqui algumas referências, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então, a ética do Antigo Testamento ou do Velho Testamento apresenta para nós o caráter ético de Deus. E por que apresenta esse caráter ético de Deus? Nesses textos que acabamos de dizer, porque Deus é ético por natureza. Apresenta também no Antigo Testamento, ele apresenta a natureza moral do homem. Quando nós dizemos que o Antigo Testamento apresenta o caráter ético de Deus, a gente vê, aqui no nosso livro inclusive está registrado da seguinte forma: a religião dos judeus tem sido descrita como monoteísmo ético. Quando no Antigo Testamento é apresentado o caráter ético de Deus, e aí muitas referências apresentam esta verdade, no nosso livro o escritor escreveu o seguinte: a religião dos judeus tem sido descrita como monoteísmo ético. O que é monoteísmo? Monoteísmo é a crença em um único Deus. E o monoteísmo ético, além deles, os judeus creem no único Deus, eles colocam esse Deus acima de tudo, porque todas as coisas morais, as coisas eternas, moralmente falando, elas procedem de Deus. E aí Deus tem os seus atributos, que nós vamos ver aqui. O Velho Testamento fala da existência de um único Deus, o Criador e Senhor de todas as coisas, como nós vimos aqui em Colossenses 1,16, Paulo falando. Esse Deus, ele é pessoal, como falamos, que ele é um espírito, mas ele é uma pessoa. E tem um caráter positivo, não negativo ou neutro. O caráter de Deus é positivo. Esse caráter de Deus, ele se revela em seus atributos morais. Quais são os atributos morais? Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro e Deus é misericordioso. O que nós falamos aqui. Em segundo lugar, o Antigo Testamento apresenta a natureza moral do homem.
Aí, nosso livro de texto diz assim: a Escritura afirma que Deus criou o ser humano à sua semelhança. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27. Isso significa que o homem partilha, ainda que de modo limitado, do caráter moral do seu Criador. Nós falamos inicialmente acerca dessa relação íntima do homem com Deus, que é vivenciar ou desfrutar, embora de um modo limitado, desse caráter moral de Deus. Embora o pecado distorça essa imagem divina no ser humano, não a destruiu totalmente. Quer dizer, muito daquilo que o homem tinha de Deus se perdeu por causa do pecado. É por isso que Deus, ao restaurar o homem se torna nova criatura. Conforme Jesus falou a Nicodemos, dizendo: importa nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E então Deus requer do homem uma conduta ética. Ele requer uma conduta ética, como nós falamos no início, quando a Bíblia diz em Levíticos capítulo 19, versículo 2, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, esta é uma das bases da ética do Antigo Testamento. Uma outra característica apresentada acerca dessa ética é a própria lei de Deus. A lei expressa o desejo que Deus tem de que as suas criaturas vivam vidas de integridade. Então, quando Deus estabeleceu a lei, particularmente, aí nós voltamos lá para o Decálogo, ele apresenta aqueles 10 itens para que o homem viva uma vida de integridade. Porque ele, sendo santo, ele sendo ético, ele quer que as suas criaturas vivam de uma maneira íntegra. Aí ele apresenta aqueles 3 tipos de leis que nós já falamos anteriormente. Aqui o nosso escritor, ele fala que essas leis no Antigo Testamento, nós vamos mais uma vez repetir que Deus deu os 10 mandamentos, mas a Bíblia não só tem os 10 mandamentos como lei. Os 10 mandamentos é uma síntese de toda a lei que está encerrada para o povo judeu lá no Pentateuco. E essas leis apresentadas no Antigo Testamento são as leis cerimoniais, as leis civis e as leis morais. Quando a gente lê o Pentateuco, as leis, a gente observa exatamente esta distinção nas leis. As leis cerimoniais são aqueles que envolviam as cerimônias de que Deus havia mandado para que o povo cumprisse as leis cerimoniais, os sacrifícios, as ofertas. Ele também, falando sobre as leis civis, ele estava falando da relação do seu povo, com as nações, que não deveriam se misturar. As relações civis entram também aí os castigos que deveriam ser impostos aos transgressores, as penas que deveriam ser impostas àqueles que transgredissem determinados aspectos das leis. E as leis morais, aquelas que se relacionavam do homem para com o seu semelhante, e do homem para com Deus. No que diz respeito, por exemplo, ao casamento entre homens e mulheres, que não deveriam haver no meio do povo a homossexualidade. E aí a gente vê bem claro quando se trata sobre os sodomitas, os rapazes alegres, os rapazes escandalosos, alguns reis de Israel que exterminaram, inclusive com essa classe de pessoas. Isso eram leis morais. Todas essas leis, tanto as cerimoniais, civis e morais, visavam disciplinar o relacionamento das pessoas com Deus e com o seu próximo.
E aí a lei inclui valores como solidariedade, o altruísmo, a humildade, a veracidade, sempre visando o bem-estar do indivíduo, da família e da coletividade. Por isso, meus irmãos, seminaristas, esta disciplina maravilhosa, a ética cristã, nos mostra, abrindo esse leque, para que possamos entender a vontade de Deus para com aqueles que buscam a Deus. Um outro aspecto da ética do Antigo Testamento é a contribuição dos profetas. E em que os profetas contribuíram para manter essa ética? Aqui diz assim, alguns dos preceitos éticos mais nobres do Antigo Testamento são encontrados especialmente nos livros dos profetas Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Sua ênfase está não só na ética individual, mas social. Eles mostram a incoerência de cultuar a Deus e oferecer-lhe sacrifícios, sem todavia ter um relacionamento de integridade com o semelhante. E aí nós temos várias referências que vocês devem ler para confrontar esta verdade. Quer dizer, nós vamos mais tarde estudar sobre a ética no culto, e aqui já havia esses profetas que contribuíram decisivamente para, no meio do povo, disseminar essa verdade, que a pessoa não pode oferecer a Deus sacrifícios, querer ter um relacionamento íntimo com Deus, sem ter um relacionamento íntegro com o seu semelhante, com a sociedade, com os seus iguais ou próximos. Então não adianta, isso é hipocrisia. Repete-se aquela palavra da aula passada, hipocrisia. É dizer, você faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia. Então, os profetas no Antigo Testamento já dão, né, essa ideia da integridade, da ética do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a ética do Novo Testamento, ela apresenta, em primeiro lugar, a ética de Jesus. Essa ética do Novo Testamento, ela não contrasta com a ética do Antigo Testamento, ela não bate de frente, pelo contrário, ela se complementa, ou seja, ela se fundamenta. Jesus e os apóstolos desenvolvem e aprofundam princípios e temas que estavam presentes nas escrituras hebraicas, dando também algumas ênfases novas. Claro que aí é uma interpretação mais profunda daquilo que era a lei, que era o cumprir a lei, baseados na misericórdia, que agora Jesus vem trazer para essa nova realidade no Novo Testamento. A ética de Jesus. Nós observamos aqui o escritor diz assim, a ética de Jesus está contida nos seus ensinos e é ilustrada pela sua vida. O tema central da mensagem de Jesus é o conceito do reino de Deus. Esse reino expressa uma nova realidade em que a vontade de Deus é reconhecida e aceita em todas as áreas. Jesus não apenas ensinou os valores do reino, mas os exemplificou com a vida e o seu exemplo. Quer dizer, essa integridade que nós falamos anteriormente. Jesus não somente mandou, mas ele cumpriu. Ele cumpriu com a sua vida e com o seu exemplo. Ele fala sobre o Sermão da Montanha, que é a síntese da ética de Jesus. Jesus ensina lá na montanha, dizendo todos aqueles passo a passo do Sermão da Montanha, mas aquilo ali é uma síntese da vida de Jesus, dos seus ensinos. Mateus, no capítulo 5 ao capítulo 7, falando sobre os seus discípulos, os filhos do reino, devem caracterizar-se pela humildade, mansidão, misericórdia, integridade, busca de justiça e da paz, perdão, veracidade, generosidade.
e, acima de tudo, pelo amor. O cristão verdadeiro, como ele tem a sua vida purificada e ele se esforça por se santificar ainda mais, como diz a Bíblia, os seus sentimentos, as suas intenções devem também serem atingidas por essa moralidade interna. Mesmo que muitas das vezes nos venham pensamentos contrários, mas nós devemos descartá-los. Porque nós não podemos, irmãos, proibir, muitas das vezes, de virem maus pensamentos, através de sugestões diabólicas e através da nossa própria constituição pecaminosa, carnal. Mas nós devemos afastar de nós essas intenções e esses sentimentos, para que possamos cumprir verdadeiramente isso que Jesus deseja, que nós cumpramos como filhos do reino, como seus discípulos. E aí nós falamos, dentro desse assunto, que a fonte do mal está no coração. A fonte do mal está no coração do homem. Então, o homem que aceita Jesus como Senhor e Salvador, a sua vida é transformada. E esses pensamentos, essas intenções, elas começam a serem descartadas. Chega ao ponto dele não mais sentir tanta presença desses maus pensamentos, dessas más intenções. Um outro aspecto dessa ética do Novo Testamento é a vontade de Deus. Quando nós falamos sobre a vontade de Deus, Jesus acentua que a vontade ou o propósito de Deus é o valor supremo. Vemos isso, por exemplo, em Mateus 19, 3 a 6. O maior pecado do ser humano é o amor próprio, ou seja, o egocentrismo. Mas a vontade de Deus não é essa. Jesus fala que, inclusive, a vontade de Deus, ele veio para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando assim, eu vim fazer a obra de Deus, ou a obra daquele que me enviou, ele veio cumprir a vontade de Deus, que é essa, que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando ele fala sobre os 2 grandes mandamentos que sintetizam toda a lei, quando perguntam a ele sobre qual o maior mandamento, né? Aí nós lemos lá que ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele sintetiza, ou ele resume esses grandes mandamentos nesses 2. E finalmente ele mostra a ética do Novo Testamento. Paulo, né, que é a ética de Paulo. Paulo certa vez disse assim: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se ele imitava Cristo, ele também era um ser ético. Ele era um ser ético. Então, Paulo baseia toda a sua ética na realidade da redenção em Cristo. Sua expressão característica é em Cristo. Aí, 2 Coríntios, capítulo 5, 17, Gálatas 2, 20, 3, 28, Filipenses 4, 1, né, fala isso. Somente por estar em Cristo, só por estar em Cristo e viver em Cristo, profundamente unido a Ele pela fé, o cristão pode agora viver uma nova vida, dinamizado pelo poder de Cristo. Então, esta ética de Paulo, ela nos fala claramente em suas cartas, nas suas epístolas. Depois de expor a obra redentora de Deus por meio de Cristo, Paulo apresenta uma série de implicações dessa redenção para a vida diária do crente em todos os aspectos. Essa redenção que Paulo fala é justamente o viver para Cristo, ou o viver em Cristo. Não somente o viver para Cristo, mas o viver em Cristo. E Paulo apresenta na sua argumentação ética, ele dá ênfase ao bem-estar da comunidade, o corpo de Cristo. Quer dizer, Paulo tinha o maior cuidado no corpo de Cristo, ou seja, a igreja, no bem-estar dos crentes. E, finalmente, ele diz, acima de tudo, o crente deve viver para Deus de modo digno.
e para o seu inteiro agrado. Meus irmãos, encerramos esta aula e na próxima aula nós estaremos indo para o capítulo 4. Estamos vencendo, estamos vencendo. Deus abençoe os irmãos e nos ajude a compreender cada dia a nossa função como crentes e que devemos primar por uma vida santa, uma vida ética, uma vida de moral, baseados nas Escrituras Sagradas. Amém.